Muito bem, dando sequência com o nosso Ar Notícias de hoje, furacão excepcionalmente, direto de Jataí, no Goiás, aqui no sudoeste goiano, minha terrinha natal, o furacão ainda se encontra por aqui no estado de Goiás, mas vamos com as informações da nossa programação jornalística, o Ar Notícias desta segunda-feira, começando mais uma semana de trabalho. Obrigado a você pela companhia, você que está almoçando, excelente almoço, e obrigado pela sua credibilidade junto aqui ao Departamento de Jornalismo da Rádio AI, da Rádio Cidade, também da Rádio Participativa. Você ligado via rede social, no nosso YouTube também, desta segunda-feira. Destaques nacionais, do oferecimento dele, que tem para você aquele almoço caprichado, cardápio variado, atendimento diferenciado, enfim, em Ituiutaba, na Avenida 31, eu falo do restaurante Banana da Terra, que destaca o nosso giro pelo Brasil. Começando aqui com o nosso glorioso Faustão, o Ministério da Saúde emitiu uma nota à noite de ontem, esclarecendo aí os critérios que tornaram o apresentador Fausto Silva como prioritário na fila de espera por um transplante de coração. Segundo a pasta, Faustão foi priorizado em razão de seu estado muito grave de saúde. Ele recebeu um novo coração na tarde de ontem. A lista de espera por um órgão funciona baseada em critérios técnicos, em que tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e ainda altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade distintos para cada órgão determinam a ordem de pacientes a serem transplantados, diz aqui a nota. Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica completa, e o texto, que afirma que pacientes da rede pública e privada estão na mesma lista. A pasta aproveitou o comunicado para divulgar dados sobre os transplantes de coração no Brasil. Apenas na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizadas 13 cirurgias do tipo, sendo 7 no estado de São Paulo, que é a unidade da federação com o maior volume de transplantes. No primeiro semestre deste ano foram realizados 206 transplantes de coração no país, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos para Uberlândia. O novo concurso público da Prefeitura de Uberlândia, que oferece 653 vagas para cargos efetivos, está com inscrições abertas. As provas serão aplicadas em Uberlândia no dia 1º de outubro de 2023 e as inscrições já podem ser feitas pela internet, na página gestãodeconcursos.com.br. Os interessados têm até às 17 horas do dia 19 de setembro para se inscrever. O edital 01/2023 pode ser conferido na íntegra na edição especial do Diário Oficial do Município. E ao todo, o processo seletivo disponibiliza 29 tipos de cargos para os níveis de escolaridade fundamental, médio técnico e superior, além de prever a formação de cadastro de reserva. A depender da função, o candidato também deverá prestar prova de redação e prática, avaliação física, teste de aptidão ou prova de títulos. O concurso público será realizado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, ou Fundep, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E aqui em Canápolis, aqui no Pontal, 4 dos 9 vereadores de Canápolis tiveram mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A decisão foi devido à fraude na cota de gênero nas eleições de 2020. Todos os vereadores são do Partido Liberal, PL. A fraude foi em relação ao percentual legal da cota de gênero. É determinado por lei que os partidos devem preencher um percentual mínimo de 30% das candidaturas de um gênero, neste caso, o feminino, entre os candidatos. Para atingir a cota, porém, o PL teria utilizado uma candidata mulher fictícia, de acordo com o TSE. Os vereadores cassados são Cláudio Roberto de Andrade, Eric Ricardo Santos, Laila Denise Xavier Silva e Valdeir Gomes do Nascimento. Eles podem
recorrer da decisão do Superior Tribunal Federal, o TSE. E os vereadores, então, foram procurados para comentar sobre o caso. Cláudio Roberto, que teve 429 votos, diz que respeita a decisão do TSE, mas vai recorrer. Éric Ricardo obteve 433 votos, afirmou que vai aguardar a orientação da defesa. Valdeir Gomes, que teve 374 votos, também diz que irá recorrer. Laila Denise, que obteve 306 votos, não quis pronunciar. Quanto à candidatura falsa, conforme a acusação, uma mulher não teve divulgação da candidatura e alegou ter feito somente campanha no boca a boca. Esses e outros fatores apontaram uma falta de interesse na campanha. Há ainda aí um vídeo divulgado pelo irmão da candidata, no que ele afirma que ela deu o nome dela para poder encher o partido, mas não iria participar de política. No final, ela recebeu somente um voto. E aí, Santa City, Santa Vitória, na tarde de ontem, duas partidas fecharam a terceira rodada do 42º Campeonato de Futebol Amador de Santa Vitória. Em jogo bastante movimentado no estádio José Flauzino Franco, o Vitória bateu a Ames por 6-3, goleada, hein? A outra partida ocorreu no estádio José Franco de Gouveia, sendo registrado aí o empate em 2-2 entre Novo Horizonte e Flamengo. Nos demais jogos da rodada, o Vila Nova goleou o Vila Rica por 5-1 e o Meloso e o Operário empataram em 1-1 na rodada de ontem. Vamos para Belo Horizonte. O governo de Minas entrega 12 ambulâncias para o SAMU em Varginha. O maior consórcio de saúde do país atende em 152 cidades no sul do estado, com alcance de mais de 2,6 milhões de pessoas. Vamos direto à capital BH. As informações chegando com a competente repórter Sônia Neri. Obrigado, grande Sônia Neri, pelas informações. Nosso Ar Notícias, sempre competentíssima repórter na capital mineira, trazendo aqui o que acontece, né, lá na capital para você que está ligado com o Ar Notícias desta segunda-feira. Informação aqui sobre o imposto de renda. Contribuintes bilionários pagam no Brasil alíquotas menores de imposto de renda do que profissionais de renda média e alta. Mostra aí um levantamento inédito realizado pelo Sindifisco Nacional, sindicato que representa aí os auditores fiscais da Receita Federal. A partir de dados do imposto de renda, pessoa física de 2022, o ano do calendário de 2021. Segundo esses dados, contribuintes que declararam em 2021 ganhos totais acima de 160 salários mínimos, 2,1 milhões no ano, ou 176 mil reais por mês, pagaram em média uma alíquota efetiva de imposto de renda de menos de 5,5%. É uma taxa menor, por exemplo, do que pagaram professores de ensino fundamental, 8,1%, enfermeiros, 8,8%, bancários, 8,6%, ou assistentes sociais, 8,8%. Profissionais que, na média, declararam rendimentos totais, soma dos salários e ainda outros rendimentos, abaixo de R$94 mil naquele ano, menos de 8 mil ao mês. A alíquota efetiva dos bilionários também foi menor do que a dos policiais militares, 8,9%, cuja renda média total em 2021 ficou em 105 mil, fazendo aí R$ 8.750 ao mês, ou do que a de médicos, 9,4%, que declararam em média renda total de 415 mil, isso anual, ou 34.600 ao mês. A alíquota efetiva é o percentual da renda total de que fato foi consumida pelo imposto de renda. Segundo o Sindifisco, o principal motivo de os mais ricos terem uma alíquota menor é que uma parcela relevante de sua renda vem do recebimento de lucros e dividendos das suas empresas. A renda que é isenta de imposto no Brasil desde 1996. E aí, João Pinheiro? O Ministério Público de Minas Gerais denunciou aí o ex-diretor administrativo do Hospital Municipal João Pinheiro, Osmar Xavier,
e outras 2 pessoas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles são investigados por pedirem propina para facilitar o acesso de pacientes a cirurgias do Sistema Único de Saúde, o SUS, entre 2020 e 2022. As investigações apontaram que Osmar solicitava e por vezes recebia aí para si e para terceiros valores que variavam entre R$ 650 e R$ 3.000. Já os outros 2 são investigados por receberem o dinheiro dos pacientes e dos familiares deles. A defesa de Osmar Xavier afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso, porque ainda não foi notificado oficialmente da denúncia. Como os nomes dos outros dois envolvidos não foram divulgados, não foi possível então entrar em contato com as defesas. O paciente pagou então 3 mil para conseguir cirurgia. Um dos apurados pelo Ministério Público foi de que um paciente que estava internado no Hospital Municipal, aguardando vaga para realizar uma cirurgia de prótese de cabeça do fêmur em março de 2022. Enquanto esperava, o paciente sentia fortes dores e tomava medicamentos à base de morfina. A filha dele, inconformada com a situação, procurou então o diretor do hospital para resolver o problema. Foi quando Xavier teria cobrado 3 mil reais para facilitar a cirurgia. Um famoso absurdo, né? E é hora do nosso giro pelo mundo. Começando aqui com as informações internacionais, vamos aos Estados Unidos. A campanha do ex-presidente Donald Trump para as eleições americanas de 2024 arrecadou mais de 7 milhões de dólares ou 34 milhões de reais. Depois que Trump foi fotografado na última quinta-feira de 24, sendo fichado no estado da Geórgia. O homem foi preso, né? Mas foi só, você vai ver a sequência da informação, que foi poucos minutos. O ex-presidente não chegou a ficar preso, já que foi liberado após pagar uma multa de 200 mil dólares, ou cerca de 975 mil reais. Trump era acusado de ter tentado alterar o resultado das eleições de 2020. E apesar da rapidez pela qual passou pela prisão, cerca de 20 minutos, segundo a agência Associated Press, a foto ficou marcada na história e é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ter uma imagem do tipo. No dia seguinte à captura, a campanha de Trump arrecadou 4,18 milhões de dólares, o equivalente a 20,37 milhões de reais. O valor foi o maior para o arrecadado em um dia até o momento, afirmou o porta-voz Steven Schultz, agência internacional. A Associated Press frisou aí que o recorde é apenas mais um exemplo de como os problemas jurídicos de Trump têm sido uma bênção na angariação de fundos para a sua campanha. Além disso, nas eleições primárias do Partido Republicano, o ex-presidente tem derrotado os rivais por 30 a 50 pontos de margem. E com tudo, o Trump a tentar voltar a Casa Branca lá nos Estados Unidos nas próximas eleições presidenciais. Informação agora do nosso aqui, temos informação ainda do Japão e da Grécia para fecharmos o nosso giro pelo mundo nesta segunda-feira. Vamos aqui ao Japão. Lá no Japão, a água do mar de Fukushima tem radioatividade abaixo do limite. Vamos à informação internacional. Testes na água do mar realizados perto da usina nuclear de Fukushima, no Japão, não detectaram a radioatividade, disse ontem o ministro do Meio Ambiente, dias após aí as autoridades passarem a despejar no oceano a água usada para resfriar os reatores danificados. Na quinta-feira, o Japão passou a jogar no Oceano Pacífico a água da usina danificada, o que causou protesto no país em nações próximas, principalmente a China, que proibiu a entrada de produtos marinhos vindos do Japão. O Japão organizações científicas dizem que a água é segura após ser filtrada para remover os elementos mais radioativos, exceto o trítio, isótopo ainda radioativo do hidrogênio. Pelo fato de o trítio ser difícil de se separar da água, a água de Fukushima é diluída até que os níveis do elemento caiam para abaixo dos limites regulatórios. A última do nosso giro pelo mundo
Teve um naufrágio aqui, né? Onde foi? Naufrágio na ilha grega de Lesbos. Deixa pelo menos 4 migrantes mortos. Informação aqui da Grécia. Pelo menos 4 migrantes morreram e 19 foram resgatados com vida e levados para o porto de Mitilene, depois de o barco onde seguiam ter virado perto da ilha de Lesbos, na Grécia, segundo a rádio e televisão pública ERT. O barco estava localizado a 3 milhas marítimas das águas territoriais turcas. No entanto, as autoridades turcas, apesar de informadas, não responderam e por isso a guarda costeira grega realizou o resgate, indica aí a ERT. A organização não governamental ONG Alarm Phone, especializada em ajudar migrantes e refugiados, criticou as autoridades gregas pela falta de ação. Um desses barcos já tinha contactado nesse domingo de manhã o Alarm Phone e alertamos aí as autoridades, mas elas não reagiram, nem mesmo aos apelos de um dos navios mercantes que se dispôs aí a resgatar pessoas, afirmou a ONG em mensagem na rede social antigo Twitter. E agora é hora de quê, né? Agora é aquela hora que muitas pessoas aguardam, outros nem tanto, mas é a hora que a bola rola. As informações esportivas no nosso iNotícias desta super segunda-feira. E vamos falar aqui de quê? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Temos aqui também uma informação do São Paulo, mas vamos aqui com os jogos do Campeonato Brasileiro, para depois falarmos do São Paulo Tricolor Paulista, que perdeu mais uma fora de casa. Ô, São Paulo, tá difícil ganhar fora de casa, né, meu caro técnico Dorival Júnior do Tricolor Paulista. Jogos da 21ª rodada, começando no sábado, dia 26, no Maracanã. O empate entre Flamengo e Internacional, o placar foi 0-0. Tivemos também no mesmo sábado, na Neoquímica Arena, em Itaquera, em São Paulo, mais um empate. Corinthians 1, Goiás também 1. Já no domingo, na Bia Bichadi, em Bragança Paulista, Bragantino 2, Cuiabá 0. Também ontem, no Independência, o América Mineiro venceu o São Paulo, né? Daqui a pouco a cheadeira do São Paulo do técnico Dorival Júnior. Ontem o América venceu, conseguiu mais 3 pontos. América 2, São Paulo 1. Ainda ontem na Arena MRV, inauguração da Arena do Galo Mineiro, nas Minas Gerais, na capital mineira, Belo Horizonte. Atlético 2, Santos 0. Ontem também no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Continua embaladíssimo, continua com força total, liderando aí com tranquilidade absoluta. O Botafogo ontem bateu o Bahia. Botafogo 3, Bahia 0. Ontem no Rio de Janeiro, estádio Newton Santos. O jogo foi realizado às 4 da tarde. Também ontem na Liga Arena, o Atlético Paranaense empatou com o Tricolor Carioca. Atlético Paranaense 2, Fluminense também 2. Tivemos ainda no Castelão em Fortaleza a vitória do Fortaleza pelo placar de 3-1. Fortaleza 3, Curitiba 1. Ontem no Allianz Parque em São Paulo, na capital paulista, o Palmeiras venceu mais uma vez. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. Vitória apertada, mas são 3 pontos. E no Grêmio Arena, o Grêmio, né, jogando em casa, venceu o Cruzeiro pelo placar de 3-0. Grêmio 3, Cruzeiro 0. Ontem num golaço do atacante Soares, né? Soares ontem voltou a marcar e um belíssimo golaço de alta vitória do Grêmio frente à equipe do Cruzeiro. E eu tenho mais uma aqui do esporte para falar da reclamação do técnico Dorival Júnior do Tricolor Paulista. Ele que reclama, né? Chia, e o time perdeu fora de casa mais uma vez. E Dorival Júnior, então, deixou a Arena Independência inconformado com o desempenho do São Paulo na derrota por 2-1 para o América Mineiro pelo Brasileiro. O técnico classificou como inaceitável a sequência da equipe dos jogos como visitante. O gol que deu a vitória ao América Mineiro, que é o lanterna do torneio, foi marcado quando o São Paulo tinha um jogador a mais em campo. O Mastriani tinha sido expulso pouco tempo antes, na partida de ontem. E o São Paulo que venceu só um dos últimos 10 jogos que fez longe do Morumbi, no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, a sequência é ainda pior, pois são 10 tropeços seguidos. A última vitória do Tricolor fora de casa no campeonato foi na edição passada, em novembro. Faz muito tempo que São Paulo não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro.
Na sequência, vamos a mais um intervalo comercial e fechando depois com as últimas de hoje aqui no seu UAI Notícias, nosso super pool de comunicações no microfone mais democrático do rádio brasileiro. E hoje você acompanha também pelo nosso YouTube as informações.